Hoje eu vou falar sobre sensualidade, o poder da sensualidade ou o despoder da sensualidade, a desvantagem da sensualidade. Pois é, a sensualidade pode ser uma desvantagem. Na tua opinião, tu achas o quê? Que ela é uma vantagem ou uma desvantagem? Eu vou te dizer o que eu penso a respeito deste tema e já adianto que a minha opinião pode decepcionar muita gente. Mas o que eu vou te dizer, ainda que pareça algo ruim, vai ser muito legal para quem entender o cenário e souber como usar o que eu vou falar aqui. Mas, enfim, indo agora para o assunto, a sensualidade no passado, sim, era um poder, né? Mulheres sensuais tinham alguma vantagem. Na minha opinião, nunca foi uma vantagem tão grande quanto imaginavam, mas sem dúvida alguma, antes era uma vantagem. Hoje em dia, sensualidade já não é uma vantagem tão grande assim. E muitas vezes é, inclusive, uma desvantagem. Eu sei que tem mulheres que ainda pensam que não, que é muito bom, que ser uma mulher sensual ajuda, que ser sensual é diferente de ser sexual ou de ser vulgar, mas não. Sensualidade, hoje em dia, tende muito mais a atrapalhar do que ajudar. Sabe por quê? Porque até mesmo o desejo masculino ele mudou. Eu acho que uma mulher de hoje, uma mulher que vai assistir este vídeo no momento em que eu estou gravando, que eu estou fazendo, acho que ela já percebeu que o desejo masculino de hoje não é igual ao desejo como era antes, né? Antes as mulheres diziam que os homens viviam por sexo, que os caras eram completamente voltados para o sexo e, enfim. Bom, se antes os caras eram muito mais interessados em sexo, é claro que a sensualidade era uma vantagem, porque a sexualidade acabava que acionava estes instintos sexuais. Então, se o cara ele era mais sexual antigamente, aí a sensualidade daria uma vantagem. Então, eu realmente já vi no passado muitos homens rastejando por conta realmente dos seus desejos, dos seus ímpetos sexuais. Bom, estou dizendo que isto desapareceu, que não haja mais homens assim? Não estou dizendo isso não, mas diminuiu consideravelmente. Gente, é como se fosse uma lei do mercado, né? Quando o interesse diminui por alguma coisa, aquela coisa ela perde o seu valor. Né? Se não tem mais tanta gente, se o desejo sexual masculino diminuiu, aí as mulheres sensuais já não vão ter mais toda essa influência, todo esse poder como tinham antigamente. Eu acho que muitas mulheres já notaram isso, que o desejo sexual masculino hoje em dia já não é tão grande. Também não estou dizendo que os caras perderam totalmente o interesse sexual. Não estou dizendo, mas é diferente. Não é mais aquele desejo suficiente para ver os caras massivamente rastejando como era antes. Então, hoje em dia, a sensualidade não tem mais esse poder de influência. Mas é pior do que isso, sabe? É que, por que o desejo masculino ele diminuiu? Tem vários fatores, tem muitos motivos. Um deles é o fato de que o desejo sexual masculino sempre foi muito condenado. Teve um momento aí que teve todo um processo de desconstrução da masculinidade, da virilidade, do que começaram a chamar de masculinidade tóxica. Então, o cara ser um hétero mesmo, o cara ter esse desejo era mal visto por todos os lados. Então, teve um grande processo de inibição do desejo masculino. Foi tão perseguida a coisa que muitos homens, por assim dizer, despertaram. Perceberam que realmente, quer saber, não vale a pena ficar correndo atrás de mulher, ficar mendigando por sexo. Eu vou viver minha vida, vou ficar aqui mais tranquilo, mais na minha. Quando encontrar alguém bacana, legal, mas não vou ficar tão devotado a isso daí. Muitos caras chegaram a esta conclusão. Hoje em dia, um cara que diz assim que ele é muito pegador, isso pega mal mesmo nos círculos masculinos, sabe? Na roda, assim, o cara não é visto como poderoso, ele é visto como inferior, como submisso, alguém que fica correndo atrás, isso não pega bem. Então, a tendência é diminuir cada vez mais. Gente, isso tem um impacto
tão grande que vocês não imaginam. Então, o que fomentou a diminuição desse desejo tem vários fatores, e um dos fatores é esse que eu falei, né? É uma perseguição muito grande ao desejo sexual masculino. E essa perseguição tem, sim, digamos assim, os efeitos reativos. Então, se por um lado o cara ele se ajustou, ele acabou adaptando, se ele percebeu que este desejo o tornava mais escravo do que lhe dava vantagem, por outro lado, teve um grande movimento que acabou tomando a consciência de que mulheres, olha só, que mulheres que usavam a sensualidade acabavam, na maior parte das vezes, sendo mulheres que se aproveitavam disso. Tá, qual foi a consequência disso? A consequência é que hoje, via de regra, uma mulher sensual, ela é sentida como uma mulher não namorável. Isso parece machista. Não tem problema, tu podes achar machista, é um direito teu, mas é assim que as pessoas sentem. Tu tens que entender que, da mesma maneira que tu tens o direito de achar que isso é um pensamento machista, o outro lado também tem direito de fazer as escolhas, de decidir o que quer, o que acha que é legal para si ou não, né? A pessoa decidir para si, eu não quero uma mulher sensual, essa mulher, para mim, eu acho que ela é menos namorável. Bom, é uma decisão que a pessoa tem. Eu sei que muita gente vai ter uma rasteira, né? Poxa, eu sempre apelei para a sensualidade, agora parece que não é legal. Muita gente se revolta e se enfurece, mas não adianta, né? Não adianta. É assim em tudo. Às vezes nós temos algo, o sistema histórico modifica e aquilo que nós temos já não é mais tão interessante assim. É como a sensualidade. Hoje não é mais tão interessante assim e até atrapalha muitas vezes. Mulheres que são as mais sensuais, elas acabam sendo vistas como mulheres não namoráveis. E não é esse tipo. Eu quero uma mulher mais divertida. Os homens, de maneira geral, pensam assim, uma mulher com quem eu tenha mais afinidade, uma mulher que saiba se vestir. Não é que o cara não aprecie uma mulher bonita, uma mulher que tem um corpo bonito, tudo isso é legal. O que ele não aprecia é a sensualidade, de modo geral, assim, essa coisa, assim, parece uma forçação de... Não soa bem, de maneira geral, não soa bem. Uma mulher bem vestida, poxa, super legal, ponto, né? Uma mulher que tem um comportamento sensual já não é mais tão interessante assim. Bom, não tem nenhum cara que goste disso? Tem, mas geralmente esses caras que gostam disso são considerados aqueles caras de pior nível para as próprias mulheres, sabe? Aqueles, assim, os menos lapidados, os mais rudes, os menos desenvolvidos, os mais carentes, os mais... É esse o tipo de cara. Os caras da média para cima, eles estão cada vez menos interessados nesse tipo de coisa e tendem a apreciar outras coisas nas mulheres, entre a capacidade de se vestir bem, se combinar bem, de saber o que lhe cai bem, a cor adequada, se comunicar pela imagem. E a sensualidade, ele prefere muito mais essa identidade visual, essa coisa de saber adornar a sua beleza sem sensualidade do que com sensualidade. O cara prefere muito, mas muito mais. Agora, os outros que estão ali desesperados, mendigando por sexo, estes ainda curtem muito, mas muito essa coisa da sensualidade, né? Então, entende uma coisa, se tu és uma mulher, tu não és obrigada a me dar ouvidos não, tá? Tá bom? Pode ficar tranquila. Mas eu te juro que a minha intenção neste vídeo aqui não é nenhuma intenção religiosa, não é castrar ninguém, de modo algum. A pessoa tem todo o direito de decidir o que quer. Mas a minha opinião franca é a seguinte: se tu és uma mulher que tu apelas para a sensualidade, eu queria que tu soubesses, este é o meu alerta, que em geral apenas os piores tipos de cara vão se conectar com isso e vão se aproximar de ti. E muitas vezes essa aproximação, mesmo com estes caras, não vai gerar oportunidades de relacionamento. Então, se tu queres um relacionamento, não parece o melhor caminho. Os caras de melhor nível, não é bom. Pode rolar alguma coisa sexual com eles? Ainda pode. Mas a esperança de que essa coisa sexual caminhe para um nível maior é muito pequena.
Agora, se tu és uma mulher, que tu tens uma identidade visual boa, nossa, isso melhora as tuas chances, mas muito, muito mesmo. É a minha opinião. Muitos beijos, muitas bênçãos e até o próximo vídeo.